Gente, boa noite. Mais um Syncap especial, né, de entre safra entre o segundo e terceiro e último ciclo, né, da primeira edição do WTF 3 Pega Visão Camps, aqui para a gente conversar ou com quem está chegando convidado por algum de vocês, ou a gente conversar de como está sendo essa experiência da campanha descentralizada, né, que a gente está fazendo para gerar inscrições para o terceiro e último ciclo. Lembrando que no terceiro e último ciclo nós vamos explorar numa perspectiva cibernética, numa perspectiva humanizante, humanizada, tá? a Web3. Né? Ou seja, nós vamos compreender que fenômeno é esse da Web3 e como a Web3 não se resume ao mercado de cripto. Quer dizer, na verdade, o mercado de cripto é o fenômeno mais visível inicial que ainda está muito apropriado pela Web 2. Quer dizer, se você pega hoje essa Web 3 que está aí fora, ela ainda é muito dependente dos primitivos tecnológicos e culturais da Web 2. Então, tem muito espaço para a gente criar não só novos primitivos tecnológicos, mas principalmente, por sermos seres cibernéticos, novos primitivos culturais para a Web 3. Né? E aí, obviamente, o que a gente está trazendo na manga, né? São os paradigmas da regeneração profunda, o paradigma entre e para com pessoas, P2P, o paradigma de redes, né? É, e o paradigma da localidade. Todos esses paradigmas, eles não estão hoje presentes, culturalmente falando, nessa Web3 que está aí fora. Mas, nesse sentido, já existe, né, um protocolo cultural que tá, cujo propósito principal é gerar as matrizes, né, os blueprints cibernéticos, né, baseados nesses paradigmas, para que a gente possa colocar esses blueprints como primitivos culturais nessa emergente Web3. E essa jornada co-criativa que visa você entender isso melhor, gerar uma visão crítica e, e você próprio fazer parte disso, você se perceber como co-criador dessa emergente realidade, né? Seja de você para você próprio, e seja para os projetos ou para o projeto que você está tocando. Então, galera, antes da gente entrar aí para esses VIPs, fazer um balanço geral aqui, né? É de sentir como é que está sendo é, essa campanha descentralizada. A gente está finalizando hoje, pode-se dizer que hoje é o último dia de fevereiro, né? E pode-se dizer também que esses 2 primeiros meses do ano novo valeram por 6, né? Tal a intensidade, né, que todos nós estamos vivendo, é tipo assim, tá uma velocidade quântica. A gente estava falando de computação quântica mais cedo, de internet quântica, tá uma velocidade quântica, tá uma loucura. Né? E eu sinto que está mais acelerado, mais conectivo, mais intenso do que estava em 2023, por exemplo. O que eu acho bem interessante. Bem, então vamos começar pelo nosso check-in para sentir como é que está o spin, a velocidade de cada um de vocês, como é que está o humor, né? Começar aí por você, Guilherme, querido. Fica à vontade para fazer o seu check-in. Depois você passa para quem você quiser. Vamos lá. Boa noite. Tá passando um rapézinho agora, então vamos acabar de passar um rapé, né? Começando, encerrando esse ciclo, mas começando novo, né? Cabelo novo. Hoje estamos chegando aí bem, né? Graças a Deus, nessa força que nos une, né? Eu acho que é por aqui mesmo, a gente vem entrelaçando e percebendo, e é por aí mesmo. Alegre, descontraído, e eu acho que é isso. O momento de agora, né? Passo pro Ti. Fala com nós, Ti. Tá por aí? Oi, Guilherme. Boa noite. Boa noite. Olha, pessoal, tá aqui. Hoje eu chego com a energia um pouco baixa, cara. Muitas coisas na cabeça, assim. Eu tomei um capote ainda de quebra, tô morrendo de dor nas costas. É, E hoje é o último ano, né, Vini?
o último ano, o último dia de fevereiro do ano bissexto. Então, 29 de fevereiro. O último foi em 2020. Então, é um encontro não, né? É uma data, encontro também, mas diferente, né? Já é singular. Já estamos num momento singular do tempo, pelo menos nessa frequência que a gente tá. Então, chego assim, passo para Pri. Eu estou chegando feliz de estar aqui e depois de um dia bem legal, assim, não estou cansada nem nada, mas estou aqui dentro do carro e é isso. Vamos aprender mais um pouquinho aí. E não tem mais para ninguém para passar. O Will está aqui do meu lado. Passa para o Will. Boa noite, galera. Vini, todos aí presentes. Estou sem óculos, então eu não consigo saber quem está presente aqui. A não ser o Vini. Eu acho que o Cauê está aí, não. Não. O Cauê hoje não está aí. Não estou escutando Ele disse que ia voltar. Vamos ver se ele volta aí. Ah, tá. Boa noite, então. Estou chegando aqui fazendo um check-in aqui. Animado, como sempre, aprendendo, né? E em breve botar em prática tudo isso aí que a gente vem aprendendo e executar isso da melhor forma possível, Vini. É isso, irmão. Tamo junto. Maravilha. Então, galera, o que a gente vai fazer agora é meio que um balançozinho, né? Porque, na realidade, a gente tem mais essa primeirinha semana de março aí, tá? O nosso último encontro aberto, o último SICAP que a gente vai fazer, né? Para fechar as inscrições para o terceiro ciclo, vai ser na próxima quinta, tá? Então, nós temos de hoje, quer dizer, de hoje eu não digo de amanhã, vou botar de hoje até a próxima quinta, dessa quinta até a próxima quinta, né? Para a gente ver quem chega junto, né? Quem se inscreve, quem chega junto para o terceiro ciclo. A gente sempre soube que o Guilherme está aqui desde o princípio, o Thiago está aqui desde o princípio. Eles lembram que a gente começou com mais de 20 pessoas aqui. Boa parte das pessoas estavam ligadas ao Circuito Brasileiro de Startups, né? E a DAO que eles abriram, que é a Accelerated Network, né? Accelerated Network DAO. Mas a gente sabia, quer dizer, acho que eles não sabiam, mas eu sabia que não iam ser todos que ou iriam entender e perceber qual é a proposta mesmo, ou porque estão tão tomados, né, pelo ethos competitivo ou ethos produtivo, né, esse ethos de time is money, né, de dinheiro, tempo é dinheiro, você precisa e que você precisa sair na frente, esse ethos da falso, né, da independência, né, etc., e centrado no ego-individualismo de cada um. Então, eu sabia que o empreendedor clássico, né, convencional, ele, de certa forma, ele traz muito dessas características que não, aquela primeira galera não ia ficar. Então, daquela galera ficou 8, ficou 9, ficou 7. Ficaram essas pessoas que realmente perceberam muito valor na proposta. Então, não havia também, assim como não houve para o segundo ciclo, né, onde a gente estourou todo tipo de inteligência coletiva, nenhum tipo de expectativa de que a gente ia ter um volume grande de pessoas chegando, algo semelhante também para o terceiro ciclo, tá? Mas, como o terceiro ciclo está muito focado em Web3, embora a gente nós vamos explorar de forma livre aprendente a Web3 com as perspectivas, né, com os óculos, né, da cibernética, que é uma coisa muito rara de você ver aí fora. E eu não falo só aqui no Brasil, não, eu falo aí planeta fora. São realmente existem grupos, existem instituições e até universidades que obviamente estudam cibernética, mas e é um paradoxo porque a cibernética é multidisciplinar, né, transdisciplinar. Ela lida com todas as disciplinas, mas o pessoal que estuda no meio acadêmico ele meio que está em si mesmado ali, encilhado, entendeu? É muito louco, né? É paradoxal até. Você fala de uma disciplina que não é uma disciplina só, né? Que são múltiplas disciplinas, transdisciplinar,
E, no entanto, a galera que está ligada a isso na academia é uma ilhazinha fechada, entendeu? Eu sei porque eu conheço alguns e, eventualmente, já tentei no passado fazer alguns trabalhos de ciências abertas, né, de open science com eles. Com alguns rolaram, outros não, enfim. Então, é assim. Então, não há de se esperar que a gente vai ter aqui um volume gigante, né, de inscritos. Nem esse é o propósito. Mas, claro, se a gente tiver 5, assim, nós estamos agora com 3 inscritos, basicamente, que é o Léo, que voltou, que é a Priscila e o Will, é o que nós temos. Se a gente tiver mais 3, mais. Cara, se a gente tiver mais 5, fica muito bonito, entendeu? Se a gente tiver entre 3 e 5 inscritos, vai ficar super bacana, porque juntando com a galera que já existe, a gente vai ter aí o quê? Umas 15, 16, 17, 18 pessoas que vai dar para a gente fazer um trabalho bacana de pesquisa, de exploração de campo, entendeu? Ainda mais com os tipos de camps que eu vou trazer para vocês terem experiência, né? Vou trazer camps da galera lá do Canadá, que tem uma proposta de empreendimento em rede chamado OVN, né? Open Value Network, né? Para vocês entenderem como é que é isso na prática, que é baseado todo no paradigma P2P, por exemplo. Vou trazer a galera lá do Líbano, né, que está literalmente refazendo a infraestrutura tecnológica do país através de diversas pequenas comunidades espalhadas pelo Líbano todo, enquanto está acontecendo essa guerra maluca, né, do Hamas e Israel. E esses caras, de alguma forma, estão indiretamente envolvidos, mas eles estão lá fazendo um trabalho. A gente vai poder conhecer essa galera lá do Líbano, por exemplo. Vai trazer uma galera da Austrália, né? Que está, isso eu não vou confirmar, mas é quase certo, que eles têm lá uma rede gigante de reusáveis, né? Onde, como o custo de vida na Austrália é muito, muito, muito caro, né? Essa rede de reusáveis ela é altamente utilizada, e reusáveis de equipamento eletrônico, por exemplo, né? E eles agora estão começando a olhar para a Web3 como uma infraestrutura. Tipo assim, eles querem aproveitar a infraestrutura que eles têm de várias casas de pessoas, de pequenos centros comerciais, etc., e criar uma infraestrutura de Web3, né, para fazer essas transações de acesso, né, aos equipamentos de forma criptografada, por exemplo. Então, vai ser um prazer poder conhecer essa galera, por exemplo. Então, gente, o terceiro ciclo vai ser fascinante, mas ele só é fascinante para quem já foi mordido pelo mosquito da cibernética, mordido pelo mosquito da regeneração, né? Mordido pelo mosquito do futurismo, do futuro no presente, de entender, ou que não quis o retorno, né, da volta ao normal que a gente estava vivendo antes dessa inédita pandemia planetária da Covid-19. Então, muitas coisas. A gente vai estudar os manifestos, né, cypherpunks, e a relação deles com a cultura cyberpunk, porque são coisas parecidas, mas são coisas diferentes, né? Como é que que é ficção especulativa, influenciou o outro, que é um movimento cultural tecnológico, né? Como é que isso conversa com esse tipo de Web3 que está aí fora? Conversa de que forma? O Bitcoin, por exemplo, foi totalmente originado dentro do movimento cypherpunk, né? Que tipo de movimento é esse, né? Do, 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 do Bitcoin, quer dizer, está ligado a que tendência do movimento cypherpunk, por exemplo, né? O Bitcoin, aí vocês vão entender esses bastidores, vão conhecer os manifestos, vão saber das visões, as diferenças entre Ralph Finney e Timothy May, vão entender a escola austríaca de economia, a contra-economia. Gente, é um monte de coisa que a gente vai estar realmente explorando, estudando, pesquisando, e tudo isso numa dinâmica de um game, né? Um jogo estigmérgico gerativo, usando da dinâmica de feedback loop, né? Baseado no espelhamento de vocês, com o que vocês vão estar deixando, né? De rastros estigmérgicos, para que, quem sabe, o Thiago se interesse em explorar uma coisa, depois traz no próximo encontro,
a gente vai trocando ali pelo ponto de contato no WhatsApp, no Telegram, enfim, vai por diante. Então, gente, é isso. É o que é fascinante, eu sei, mas, mais uma vez, não é, infelizmente, não é uma coisa que está assim, que está visível, né, para as pessoas de uma forma geral, porque elas estão tão tomadas no dia a dia já para ficar acima da linha da água, né, não precisar ficar com canudinho, que já é complicado, né? Você conseguir encontrar espaço, né? Espaço neuronal no seu cérebro, né? Para você poder fazer, se dar o luxo, vamos dizer, até mesmo em alguns casos se dar o luxo de poder fazer esse tipo de investigação, esse tipo de exploração. Isso tudo, no final das contas, vai gerar o quê? Vai gerar uma visão altamente crítica de você de você com você e você com relação à internet e principalmente com relação ao projeto que você quer implementar. Isso significa dizer, por exemplo, só para botar na prática, o Guilherme e o Thiago aqui, que eles já possuem uma relação com a Web3 que está aí fora. Então, eles já conhecem um pouquinho dessa Web3. Eles já sabem como é que funciona essa Web3, os tipos de tecnologia de blockchain que está aí fora, etc. Mas aqui a gente vai ampliar ainda isso ainda mais. Vocês vão conhecer outras tecnologias de DLT, né, de registro distribuído, que não é baseado na tecnologia de blockchain, por exemplo. Vai conhecer o Holochain, vai conhecer o Internet Computer, vai conhecer o Hashgraph, né? Ou seja, vai alargar mais o entendimento, né? Vai entender vai entender que a Web3 é muito mais do que só uma oportunidade de descentralizar, né, as suas finanças, os seus ativos. É uma oportunidade de você se perceber como co-criador da internet, né? Um resgate do que foi a primeira internet, que é a Web 1. Né? Então, tudo isso a gente vai colocar em prática. E eu tenho certeza que, tanto para o Guilherme quanto para o Thiago, vai ser uma experiência ainda mais rica, né? Não só porque vocês dois, né, queridos, vocês vêm desde o primeiro ciclo, quer dizer, já passaram por por múltiplos aprendizados, né? Pela detonação de múltiplas bombas cognitivas, né, que a gente vem fazendo ao longo dos ciclos. Nós vamos também estar detonando várias bombas cognitivas no terceiro. Em suma, é isso que nós temos pela frente. Tá? Então, eu falei tudo isso para estimular vocês um pouquinho mais, para que a gente pegue faça dessa quinta para a próxima quinta, seja um sprint final, para a gente, das coisas que a gente já vai fazer, que daqui a pouco o Guilherme vai falar um pouco do que ele já vem fazendo, do que ele vem convidando, o Thiago também vai falar do que ele já combinou comigo, que ele deseja colocar em prática. A Priscila amanhã vai fazer um encontro ligado ao Dia do Futuro, porque amanhã é o Dia do Futuro. Ela me convidou para fazer parte desse encontro que ela vai fazer com as comunidades que ela está inserida, né? Ela e o Will. Então vai ser assim, vai ser bacana a gente também fazer esse registro aqui, né, dos movimentos que vocês estão fazendo, né? Mas vamos tratar isso como um sprint, né, dessa quinta para a próxima, para ver se a gente consegue trazer mais inscrições aí, de mais pessoas chegando sedentas, curiosas e abertas, né, para fazer essa exploração com a gente. Tá bom, galera? Então, dito isso, vamos fazer uma rodadazinha de apreciação, né? Apreciação no sentido de compartilhar o que você vem fazendo no dia a dia, quais são as ideias que vêm surgindo, etc. E aí, vamos começar dessa vez por você, Pri. Vamos começar com o Pri, a gente começou com o Guilherme, um check-in, né? Vamos começar por você, depois a gente roda bonitinho. Vamos lá. Tá. Gente, acabei de chegar em casa aqui. Você falou eu tava aqui na correria aqui chegando em casa, você falou que seria. Pera. Apreciação e mais o quê? Falar sobre o que a gente tem feito, é isso? Você pode fazer uma apreciação, se você quiser, tirar dúvidas ou apreciar o que eu acabei de Sim. Eu achei. compartilhar, contextualizar. Eu sempre E acho você pode falar do maravilhoso. que você já vem fazendo. Eu já venho fazendo com você, que a gente vai fazer amanhã, enfim. Tá. Esse sprint final, né? Dessa quinta para a próxima quinta.
Sim. Eu acho maravilhoso, assim. Eu penso que talvez seja difícil encontrar esse tipo de conteúdo, né, por aí afora. E eu penso que realmente isso faz parte da minha vida, né? Essa questão da regeneração e tudo mais. Eu acho que a gente talvez tenhamos aí um longo caminho, né? Nós tenhamos um longo caminho. É, Talvez seja isso que você fala, né? Que a Web3 que está aí não é a Web3, é a Web3 e o Web2, né? Então talvez seja essa transição, né? Que, que fica ali na metade do caminho, né? Fica aquela coisa ali em cima do muro, até dar continuidade e seguir o fluxo, né? Do que tem que acontecer, né? E eu vejo como uma oportunidade para mim, para primeiro, acho que crescimento pessoal, autoconhecimento, tudo. Inclusive, eu até abriu muito assim o meu horizonte, sabe? A minha visão quando eu comecei a participar das reuniões não, perdão, Syncups. E enfim, e tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? No meio disso tudo, eu fiquei uns 10 dias vendo um monte de vídeos sobre agrofloresta e ecovilas autossustentáveis, e começou a brotar várias ideias na minha mente e tudo mais. Então, acho que tem tudo a ver, né? E eu tô bem ligada, assim, à ideia eh, de uma, de uma revolução interna, sabe? Dos nossos valores. Então, eu vejo isso também como um potencial para a Web3, né? Hoje, o que eu vejo, assim, quando se fala em regeneração, eu vejo muito ligado à regeneração do problema, ó, perdão, regeneração do planeta. Até a própria ONU, né, e aquele relatório lá 2030 e tudo mais. Então, tudo está muito ligado à regeneração do planeta, mas eu acho que o meu trabalho faz mais parte da regeneração do ser humano, sabe? Enquanto que ser consciente, né? Acho que talvez nem todos, né? Mas enquanto que ser consciente e quando falo de regeneração, eu acho que tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Que se dá em trazer à tona aspectos valiosos do ser humano, né? Aspectos esses que são importantes agora nessa transição, né? Senão, senão nem acontece a regeneração do planeta, né? Primeiro tem que eclodir dentro do próprio ser humano, né? E, enfim, o meu trabalho está ligado a isso, a trazer essa autoconsciência, né? De que somos um organismo dentro de um organismo, né? Então, tem tudo a ver com isso, mas mais ainda, eu sei que tem muitas linhas que trabalham com isso, né? Até propriamente a ayahuasca, né? E tem vários movimentos que, ah, que falam sobre isso, que tem é, enfim, que levanta essa bandeira, né? A própria meditação e tudo mais. E assim, além disso, né? O meu propósito tem a ver com a intuição, né? É, a gente se lembrar, né? Esse lembrar, né? Esse que alguns chamam de despertar, né? É, Quando você entende que tudo é consciência, né? E que nós somos consciência, então o que que vem depois disso, né? Depois desse despertar? Vem fazer uso das ferramentas, né, da própria consciência. Então, quais seriam as ferramentas, né? A intuição é uma delas, a telepatia é uma delas, e várias outras ferramentas que nós temos à nossa disposição. Então, enquanto seres do futuro, né, colapsando agora, o meu propósito tem a ver com essa direção, né, da gente chegar
a esse ponto de civilização, né? Independente de chip ou qualquer coisa do tipo, né? Os chips de telepatia estão aí, né? Isso não é novidade, isso daí a gente já conhece há muito tempo aí, de outras esferas ufológicas, né? Isso daí já não é novidade para a gente iria chegar nessa parte aí do transhumanismo. E eu sempre falo do transhumanismo assim, como posso dizer, de uma maneira não dual, assim, sabe? O transhumanismo tem a importância dele, mas eu acho que a gente não pode esquecer e nem a gente não pode esquecer do nosso design biológico, sabe? Daquilo que nós temos à nossa disposição enquanto seres conscientes e despertos. Então, eu acho que, enfim, levanta essa bandeira aí e tem tudo a ver, eu acho, com a Web3, com a regeneração do ser, e é isso. Falei pra caramba, né? Mas passo a bola aí pro Guilherme, que inclusive, antes de eu passar pro Guilherme, queria agradecer aí e pedir desculpas aí que eu falei demais. Tá com você aí, Não, Guilherme. Vamos falar um pouco então, né? Acho que é isso que a gente está aqui, né? Para falar um pouco, começar contando um pouco da minha jornada. Inclusive, durante a semana passada, fiz uma consulta, né? Eu também tomo como ayahuasca, Pri. Sou asqueiro, rapezeiro, rapé pra caramba. A gente gosta de passar um rapézinho, passar um rapézinho. A gente já foi pro Acre também, conheci as vertentes da ayahuasca. Hoje a gente comunga de uma vertente da ayahuasca, da União do Vegetal, Mestre Gabriel. E o que que eu venho compartilhar com vocês, né, nesse dia de hoje, que a minha jornada, né, ela vem desde 2017, de um despertar do insight, que tem a ver com meus orixás também, que é o comércio. Minha jornada, ela saiu do insight, que era para se tornar um dropship. E aí, quando eu entendi o que eu tinha na mão, um amigo meu falou: Guilherme, registra essa marca aí que ninguém está usando ainda. Se chama Clique Comércio. Então, o que que é comércio? Comércio é tudo. Então, aí eu fui me aprofundando, buscando conhecer, entender um pouco o desenvolvimento da tecnologia, até onde que ia, né? E aí entendi que tudo levava a um ponto final, que eram exits de projetos, de sonhos, realizações que você dedica a tua vida toda para isso. E nesse meio tempo também entendi que o futuro eram super tecnologias, capacidades de interligar vários ecossistemas, né? Geolocalizações, como segmentos, né? Tudo num só clique. Então, clique comércio, né? Aí comecei a fazer, fiz modelo, fiz isso, procurei investidores e tal. E aí os investidores falaram, cara, projeto da hora, quero investir, como que tá? Quanto que vocês estão faturando? Eu falei, cara, então, não está faturando ainda nada porque a gente não tem o recurso necessário, não tem o recurso necessário para desenvolver. Mas o que eu poderia fazer no momento, que era regulamentar a questão de documentação, propriedade intelectual, a gente fez. Então, aí fui batendo a cabeça e falei, peraí, não é por aí o caminho, não. Não é esse o caminho que é para essa empresa, não é para me entregar para os grandes, de mão beijada, me foder minha vida inteira para sair um exit e passar o legado para outro, não é por aí. Então, aí em diante, fui tendo alguns insights, dando tempo ao tempo, fui me aproximando da blockchain, fui vendo que eu, lá em 2012, 2013 eu tinha Bitcoin e não sabendo o que estava, fiquei puto da cara. Falei, vou ter que aprender esse mercado. Larguei o ramo imobiliário, comecei a estudar. Participei por várias mentorias, mercado cripto e tal. Comecei a buscar entender, se aprofundar no conhecimento. Montei uma equipe de desenvolvimento. A gente chegou a ter 130 e poucos membros no Discord da Clique Comércio, que aí a gente ia lançar primeiro um segmento, que era o setor de mobilidade, porque era o meio que a gente conhece que mais impacta a vida das pessoas na rotina do dia a dia. Era o meio que a gente visualizou que seria a forma mais rápida de a gente impactar a sociedade que vivemos, para aí sim segmentar ela em outros setores. E nisso a gente começou a estudar.
estudar, 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 participava, buscando, sempre busca, né? Quem estuda espiritualidade entende, né, Pri, que é uma busca que não tem fim. E nessa Não busca tem. não existe, né? É uma utopia, né? Então, nessa meio dessa utopia, dessa busca, a gente acabou cruzando o caminho do Vini, né? Do Pega Visão Campus, e hoje a gente está aqui contando essa história para vocês aí, né? Estudando sempre meios de se manter, né, nessa vida, nessa encarnação, mas visualizando, né, que a gente não encarnou aqui por não escolha. Todo mundo que está aqui hoje, a gente escolheu encarnar nessa encarnação terrena que estamos aqui hoje, né? Então, muitas pessoas que eram para estar aqui não eram para estar. Não adianta a gente falar que eram para estar aqui, porque não era para estar para ouvir o que a gente está falando. É para estar aqui quem está para ouvir, para afirmar quem está se firmando, né? Vamos assim dizer. E é mais ou menos assim que a gente está nessa jornada de busca, de compreensão, porque a blockchain ela é só a porta daquilo que vem pela frente. Então a gente tem, como você falou, quântica, né? Tem holochain, tem mais outras camadas tecnológicas para frente. Então a gente pode impactar, depende de qual nível que a gente quer deixar, né? Quer realizar, quer deixar um legado, mas a gente sabe que a gente veio aqui com um propósito. Todo mundo aqui veio com um propósito em comum e a gente está se encontrando, né, nesse momento aqui agora. Eu acho que a chegada tua, Pri, ela também ela veio para mim fazer minha cabeça pensar um pouquinho mais. Como que Opa, podemos, como que pode ser esse comércio do futuro, né? Esse comércio de sim, relações humanas, né, que somos, como que deve ser, como que pode se tornar essa relação humana, né, de troca entre seres, né? Como que a rede ela pode retribuir valor? O que que é valor para nós como seres humanos que somos, né? sim. Então, E porque como lá em cima, construir relações também com pessoas tão diversas que somos, né? Como a gente exatamente. consegue construir relação com cada um tendo uma crença e relação saudável, né? Eu acho isso muito importante, muito importante. Até falei sobre isso lá na nossa reunião do Anômalos. Desculpa, eu não quero te cortar, não. Não, Eu não, acho que eu mas te aí conheço, hein, Guilherme, do dropshipping. Eu fiz um curso que tinha um cara parecido com você, do drop. pode ser, pode ser. Eu já fiz bastante coisa e bati muita cabeça na vida. Se tem um cara Eu que já bateu entrei no cabeça, tá drop falando também. comigo. Um cara que Eu e meu busca, marido. né? Sou eu aí, né? Então, mas aqui a gente está voltando aqui ao assunto, né? Eu acho que é por aí Sim. a jornada. Eu tenho bastante sede de realizar, posso dizer assim, né? Até estava falando há pouco antes com o Vini, né? Que a minha vontade era sair correndo, fazendo, porque as energias baixas, elas não dão tempo, né? Elas não descansam. Isso eu digo na nossa relação interpessoal também, né? Então a gente sempre tem que buscar manter a frequência, buscar se estruturar emocionalmente, porque as coisas estão aí, né? Quando a gente está engatinhando, tem gente que está correndo, né? E a gente tem que estar tomando consciência dessas coisas e buscar se movimentar também, né? Não ficar para trás. Porque tudo vai chegar. E os seres que estão encarnando hoje aqui, eles também já estão vindo para dar procedimento àquilo que a gente está iniciando hoje, né? Então, são ciclos, ciclos e ciclos, né? De encarnações que vão vir para a Terra para limpar essa energia desse que está aí. Então, mas é por aí mesmo, a gente vem galgando, né? Os degrauzinhos aí para se entendendo, para poder se compreender. E esse é o meu compartilhar no dia de hoje, de agora, né? E a gente segue aí. Segue o Puti. Fala com nós, Ti. Tem o Thiago e tem o Will. Tem o Thiago e tem o Will. Fica à vontade. Ô, Will, tá aí? O Will, acho que talvez ele não consiga agora, porque ele foi conversar com a minha filha, nossa filha, e aí eu acho que agora talvez ele não consiga, não. Então, Thiaguinho, manda ver. Boa. Nossa, quantas coisas vocês falaram, pessoal. Confesso que eu fiquei na parte do se lembrar. Achei essa palavra bonita, assim, e acho que tem muita coisa a ver com o que vocês falaram. Valeu, assim, pelo compartilhar. Eu fiquei pensando, Vini, e para dar visibilidade para essa terceira edição do Pega Visão, fazer uma live, né? E aí eu até tinha comentado contigo, fazer Terceiro uma ciclo, live. querido. Isso, terceiro ciclo, não terceira edição, né?
fazer uma live que fosse meio um jogo, uma brincadeira, assim, de perguntas e respostas. Aproveitar o Instagram do Zine, que, é um perfil bem pequeno, assim, né? Mas eu já tô ali cultivando algumas pessoas. Cultivando pessoas foi engraçado. Mas é meio isso, assim, né? Tipo, já Rapaz, não tenho somos acabar aqui. falado um pouco sobre conteúdo de Web3, mas eu sinto que é um público bastante inicial, sabe? Nas propostas. Então vai ser bastante, assim, não sei o quanto a gente pode alcançar, sabe? Ter um alcance, mas acho que pode ser divertido até para deixar depois e outras pessoas ao longo do tempo irem tomando contato com a proposta. Então, pensei que poderia ser algo assim, uma live, a gente fazendo um jogo, sabe? E queria até propor, se fosse o caso, assim, né? É, de outras pessoas participarem também. Então, deixo aqui o convite aberto. Quem tiver aqui agora, Pri, Gui, ou é, quem ouvir depois esse papo aqui, bolar mesmo um jogo, uma brincadeira de perguntas e respostas, uma coisa meio, coisas polêmicas, ou não usar termos, ou usar termos específicos, ou criar neologismos, sei lá, sabe? Uma brincadeira, assim, uma live com essa proposta, e aí levantando temas laterais aos que a gente desenvolve aqui no Pega Visão, como o Solarpunk, como o movimento Cypher, a história da web, né? Pegar a web um, 2, 3, não sei, brincar mesmo, assim, ter um conteúdo base para a gente ir se apoiando, né? Para trazer como tema, e aí o formato da live seria isso de jogar, né? Coisas meio assim. Bom, eu acho que meio isso, assim, sabe? A gente poderia marcar talvez pro início dessa semana, aqui agora já, meio segunda ou terça, quando for melhor. A gente pode tirar uma data, tô com uma agenda meio à disposição. Eu tenho alguns compromissos, mas tenho alguma flexibilidade também. Acho que terça-feira vai ser um dia bom. Terça-feira de noite. Show! Então, vamos deixar como uma data aqui pré-agendada. E eu posso ir elaborando alguma coisa, assim, algum material de apoio mesmo para a gente ir tendo na hora e alguma arte, né, também para divulgar coisa assim. Tá bom? Aproveita, Priscila, compartilha o que nós vamos fazer amanhã, né? Nós combinamos de fazer amanhã, para o pessoal entender o que vai acontecer. Se tiver a arte aí na mão para compartilhar para o pessoal ver, já vai ser bacana. E dando boas-vindas ao Alê. Alê, querido, seja bem-vindo aí. Salve, Ale! Boa noite! Boa noite, pessoal. Beleza? Boa noite. A gente está aqui, Alê, olhando o último sprint, né, a reta final da campanha descentralizada para inscrições do terceiro ciclo. E cada um aqui já está bolando uma estratégia, uma forma de divulgar, uma forma de convidar. O Thiago quer fazer um jogo comigo, uma conversa lúdica. Já a Pri vai fazer vou fazer um encontro amanhã, no dia do futuro, amanhã com a Pri. A Priscila vai explicar de que forma vai ser isso. Em suma, cada um aqui tá vindo com ideias, né, de como a gente consegue estar aí dando um pouquinho mais de visibilidade e atraindo mais algumas inscrições aí para o terceiro ciclo, entendeu, querido? Mas fica à vontade para você fazer o seu check-in também, saber como é que você está chegando aqui. Então, hoje foi um dia corrido, com multiplicação geográfica aqui do corpo. Aí estou bem cansado. Mas, falando um pouco sobre isso, tinha pensado em organizar uma live também para esse público que eu costumo entrar em contato, trazendo essa questão de como as ações voltadas, né, para o cuidado das hortas tal, podem ser apoiadas com esses sistemas que a gente vem conversando de busca de apoio, né, essa construção de piscinas comuns. Aí, de repente, a gente pode trazer
alguém que consiga dialogar mais nessa base comigo para a gente destrinchar essas coisas. Tranquilo, eu me coloco à disposição, mas o Diogo Jorge, da Agroflorestal, ele está ligado também ao Motafag 3 Pega Visão Campus, nós já fizemos um camp com ele, né? Nós já fizemos um camp, ele foi o segundo camp que nós fizemos, tem o Pedro Teixeira, da Knot Studios, da Tritails, que trabalha com game regenerativo, né? Um game regenerativo que não é só no digital, né? Você vai jogando e vai também incentivando pessoas a fazer reflorestamento, a desenvolver sistemas agroflorestais, enfim. Tem aí, quer dizer, acho que a gente pode estar, de repente, fazendo uma mesa redonda com eles dois, entendeu? Vamos conversar, uma ideia excelente. Vamos conversar e vamos ver o que a gente consegue já fazer nessa semana, né? Porque é a última semana para gerar a instituição, tá? Dessa quinta para a próxima, né? Ver o que a gente consegue fazer aí, Ale. E a Priscila agora vai compartilhar com a gente o que nós vamos fazer amanhã, né, Pri? Fica à vontade. Pois é, amanhã é dia do futuro, né? E aí a gente vai fazer teoricamente seria uma live no Telegram, aí a gente vai fazer agora pelo Zoom mesmo. E, enfim, vou convidar lá a comunidade, uma comunidade recém-criada, Anômalos, e começar a divulgar amanhã. Tá meio em cima, mas a gente vai da forma que dá, né? Porque antigamente, né, de 2 meses para cá, eu era extremamente perfeccionista e workaholic, e agora eu tô mais em equilíbrio, sabe? Então, vou divulgar amanhã. Se fosse antes, nossa, eu nem dormia, eu virava à noite, mas tinha que divulgar. Agora eu já tô mais em equilíbrio, as coisas têm que ser da forma que são, e são infinitas possibilidades aí, né? Até mesmo se eu tivesse virado à noite, por exemplo, e ter divulgado para um monte de gente, poderia chegar na live e eu passar mal, por exemplo, né? E não poder e não ter live nenhuma. Então eu estou tentando fazer aqui as coisas, trabalho e tudo, com mais tranquilidade e equilíbrio. Tô me colocando em primeiro lugar, né, nesse sentido. E aí a gente vai começar a divulgar amanhã. Amanhã de manhã, cedinho, assim que eu acordar, eu já começo a divulgar. E vamos liberar aí o link do Zoom para todo mundo entrar, quem quiser entrar. A gente vai conversar sobre ideias futuristas. Eu vou trazer muito em pauta a questão da consciência, a inteligência artificial, o novo ser humano. O Vini vai trazer um pouco sobre Web3 regenerativa, inteligência coletiva, enfim, todo o know-how que ele tem para poder estar passando para a gente, né? E vai ser basicamente um bate-papo. Qualquer um pode levantar a mãozinha, fazer perguntas, trocar ideia, expor a sua opinião. E, enfim. Oi? Não entendi. Parece que ele está falando com outra pessoa. Acho que é melhor você seguir. Daqui a pouco ele volta. Eu acho que foi o Will que falou aí, né? É do Não, Guilherme, parece. É do Guilherme que está vindo o som. não foi aqui, não. Eu tô sozinha aqui. Foi do Guilherme. Foi do Guilherme. O Guilherme. Pronto, já Pronto. foi. Beleza, Foi. continua. Mas, enfim, resumindo, é isso. Aí a gente vai fazer. Vou convidar todo mundo amanhã, disparar no WhatsApp, vamos ver quem chega junto. Não sei quantas pessoas vão estar presentes, porque amanhã é sexta-feira, né? E sexta-feira à tarde, a gente vai fazer à tarde, 4 horas da tarde. Mas tem uma galera que está sempre junto, assim, que engaja mais, assim, que é do nosso grupo, né? Não vou falar do meu grupo, porque é todo mundo junto. E aí, pelo menos, já tem essa galera confirmada e, enfim, vamos ver quem chega junto. Aí, no final, o Vini apresenta a ideia do Pega a Visão Camps. Vini, eu acho muito interessante você poder falar que nessa dinâmica você vai estar trazendo o responsável lá do projeto do Líbano, do Canadá. Isso é muito legal. Eu acho que, tipo, é uma coisa, assim, muito
que gera uma animação na pessoa, sabe? Por exemplo, eu tô super animada para conhecer essa galera, assim, porque é algo muito diferente, né, do que a gente está acostumado. E eu acho importante você falar isso amanhã, viu? Oh, com certeza, querida, com certeza. Eu vou falar assim. É. Então, gente, é isso, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje. Lembrando o seguinte, né? Ah, vamos encarar como o último sprint que nós temos da campanha descentralizada para gerar inscrições para o terceiro ciclo. Eu estou disponível para desenvolver as ideias que vocês estão tendo junto com vocês, como eu já estou fazendo com a Pri, com a Priscila, já estou fazendo com o Thiago. Ale, só a gente se entender, se conversar aí, o que você acha legal fazer, a gente meio de campo, a gente faz esse meio de campo juntos, né? Ver o que você acha que é possível de ser feito, né? E eu só ia perguntar uma última coisa para a Priscila. Priscila, você sentiu que interesse assim que a, a Filipa, por exemplo, se interessaria de chegar junto, né? Eu acho, Vini, que na verdade, assim, eu acho que ela tem interesse, mas tem duas coisas. Uma que o horário, né? 8 horas da noite para ela já é. Que horas? Já é 1 hora da manhã para ela. Então fica inviável por esse motivo. Mas eu acho que, assim, vendo como um todo, eu acho que você tem que explicar bem explicado como que vai ser a dinâmica, o que a pessoa vai aprender. Apesar de você explicar, só que naquele dia que ela esteve lá naquele SINCAP, foi muito apresentação de todo mundo e você pouco falou. Então, de repente, e também aquilo, eu acho assim, ó, normalmente as pessoas elas querem que você diga para elas o porquê que ela tem que fazer. As pessoas sempre vão achar que não precisam de nada, até que você mostre, né, que existe uma coisa, um movimento acontecendo, né? E o porquê que ela precisa estar nesse movimento. Então, eu estou falando de modo geral, né? Não estou falando da Filipa em si. Mas, de modo geral, o que eu percebo, né? Pelo menos assim, as pessoas que chegam lá na Stargate Brasil e tal, elas sempre chegam assim, eu quero fazer o curso de visão remota, mas eu não sei por que eu preciso fazer. Eu quero fazer, mas eu não sei por que eu preciso fazer. Por que eu teria que fazer? Tá entendendo? Então, o ser humano, assim, a maioria, né, não tem essa visão assim de longo alcance como nós temos. Você está entendendo? Eu enxergo para 10, 20, eu sou capaz de enxergar para 1 bilhão de anos à frente. E tem pessoas que não enxergam. E eu estou falando isso assim, com toda a humildade possível. Entendeu? E tem pessoas que não enxergam. Então, eu acho importante falar, né? Trazer várias visões de futuro para a pessoa conseguir enxergar e ali ela entender o motivo pelo qual ela seria legal para ela participar de uma dinâmica dessa, né? E quando eu falo que eu consigo enxergar 1 bilhão à frente, é porque eu tenho uma coisa chamada criatividade e imaginação, que a maioria dos seres humanos não usam. É só por isso, né? E eu exploro muito isso, e eu exploro muito entrar em estados alterados da consciência, eu exploro isso de várias maneiras, eu exploro com tecnologia, eu exploro com ayahuasca, eu exploro com cogumelo, eu exploro com visão remota. Eu sou dessa área, desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente. Isso daí é a minha vida, é da minha natureza. Eu contei minha história, né, que desde os 4 anos que eu tô ligada à paranormalidade. Então, isso é fácil para mim. E por esse motivo eu consigo ir na frente e começar a enxergar coisas que na verdade, basicamente é pura criatividade, entendeu? É o fenômeno da criatividade, como o Philip K. Dick, né, por exemplo, que é o futurista que acertava tudo
como que o cara conseguia fazer previsão de futuro melhor do que os papas do foresight, do forecasting e etc. Porque ele explorava a criatividade dele, a meta-abstração e tudo mais. Isso daí é o que eu sou, né? Então, a maioria das pessoas elas não enxergam essa condição de futuro, né? Ah, e por que eu preciso disso daqui, né? Então, aí tem que ter aquele trabalho cuidadoso de explicar para poder a pessoa entender. Ah, então tá. Então, acho que de repente você entrando nessa linha, né, falando um pouco do contexto do futuro, o que está acontecendo, o que pode acontecer, isso que você falou até outro dia, você comentou assim, porque a gente percebe que está tudo muito agitado, isso é um indício de colapso, né? Eu acho interessante você falar, né, também sobre isso, porque os indicativos estão aí, né? E a gente sabe que quando a gente quer criar um novo sistema de crenças, né, antes disso vem o caos, né? Primeiro se instala o caos e aí depois vem a ordem, com um novo paradigma, um novo sistema de crenças e tudo mais. Isso é uma lei da natureza. Nós, enquanto seres humanos, passamos por isso, né? Quando a nossa vida está caótica em todos os sentidos, depois chega a ordem com um novo paradigma, né? Uma nova crença, um novo estilo de vida, etc, né? E a gente percebe que está acontecendo isso de fato, né? A tecnologia tá deixando a maioria das pessoas muito dependentes e a inteligência artificial, ela tá sim tirando o poder da maioria das pessoas, o poder enquanto que ser consciente, né? Tá tirando isso porque as pessoas estão sendo manipuladas, né, por algoritmos, etc. E tem tudo para acontecer um colapso mesmo, civilizatório, e de várias formas, né? Em vários setores, digamos assim, né? De uma civilização, né? Na economia, no ser humano, mudança climática, perere parará. Então, de repente, é importante trazer essa nova visão, né? É engraçado, Vini, que se você chega, por exemplo, numa comunidade ufológica e fala que o ET não sei o que lá, no planeta tal, vive nessa condição regenerativa e etc., todo mundo apoia. Vamos lá então entender o que é Web3 regenerativa. É uma loucura, mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. Se você chega e fala que o ET desceu e falou que é para todo mundo entender o que é Web3 regenerativa, pronto. Os Greys não são nada regenerativos, são degenerativos os Greys. Eles estão aqui porque eles perderam a capacidade biológica deles, né? Estão querendo... enfim, eu não vou entrar Resgatar nessa. de alguma forma. Tem uma longa história sobre os Greys. Mas vamos lá. Pode deixar, Pri. Amanhã nós vamos bater uma tabelinha bacana aí. Vai ser muito bacana, mas Show. eu queria acolher aqui a chegada novamente do Cauê. E, Cauê, você vai fazer o seguinte, cara. Você vai fazer um 3 em 1. Você vai fazer um check-in, uma apreciação de como vai sendo para você ou não, né? A sua chegada na campanha descentralizada para a geração de inscrições para o terceiro ciclo. E, no final, você vai começar o check-out, porque nós já estamos finalizando. Então, fica à vontade aí, querido. Valeu, Vini. Bom, minha apreciação é que, bom, eu não consegui me envolver, né, como eu gostaria. Acho que eu ainda não consigo estabelecer um canal de comunicação onde eu sinta essa abertura de estar convidando as pessoas para cá, e tá difícil ainda com a rotina. Eu não tenho a prática de fazer divulgação em redes sociais. Vamos dizer, tudo está começando agora. Eu estou fazendo bastante divulgação no Twitter, mas eu não sei se lá é o melhor lugar. Tem algumas pessoas que eu poderia trazer quando a gente fizer em inglês, por exemplo. Tem algumas pessoas que daria para trazer, que eu sei que se interessariam bastante. Eu acho que, como estratégia, tinha uma coisa que eu tinha falado, assim,
Eu não sei, eu gosto da ideia da gente sair de forma descentralizada e tentando trazer pessoas no peer-to-peer, mas eu acho que a gente precisa incluir isso dentro de uma estratégia maior, assim. Por exemplo, um imã, né? Vamos pensar no Pega a Visão como um imã. Foi a ideia que eu tinha dado, não sei, eu até vi que tem uma página já do Instagram que chama Pega a Visão X, alguma coisa assim. E, bom, meu, eu vejo esse caminho, assim, a gente abordando por por essa brecha, né, de uma mídia social Web 2 como o Instagram, que é super ali, é, quem mais utiliza, assim, né, não está ciente do que a gente tá discutindo aqui, muitas vezes, principalmente no que tange a conhecimentos mais aplicados, né, de tecnologias e ciência da computação e lógicas, coisas assim. E então eu acho que é uma brecha que a gente tem, usar uma ferramenta como o Instagram e a gente começar a trazer conteúdo nesse sentido. E por que não, sabe, adotar alguma coisa que seja disruptiva, né, um marketing disruptivo. Então a gente trazer ali toda uma ideia de um movimento, de trazer uma ideia de algo que as pessoas possam fazer parte, né? E daí sim a gente ter, por exemplo, a campanha descentralizada de onboarding, porque é isso, é uma espécie de onboarding, onde a pessoa ela fica também responsável por falar um pouco sobre o que ela vai mostrar os espaços, se a pessoa não tiver o acesso ainda ao grupo, essa pessoa que pode mandar o link, então é como se ela fosse uma responsável ali, assim, né, um embaixador, sei lá, mas eu vejo nesse sentido, a gente tendo que ter uma ideia de marketing principal, assim, e funcionar como um imã, onde as pessoas vêm até nós, ao invés da gente buscar, assim. E daí eu acho que isso pode funcionar melhor. Eu apliquei um pouco dessa ideia com a metodologia que é mais orgânica do que outra coisa, né? Que eu fiz com a Greenpeal, assim. Então a ideia é bem aquele NFT que a gente criou, o passaporte da Greenpeal. A ideia é a gente usar ele assim como, vamos dizer, a imagem que está nele, né? É um stand, um stand não, um letreiro daqueles de você vê de noite, né? É como se fosse eu quis passar essa ideia de que nós somos meio que uma manifestação ali de uma biodiversidade, sabe, misturada com ideias brilhantes e um monte de coordenação em torno da Greenpeace Brasil ali, como um farol mesmo, sabe, iluminando a noite, sei lá. E daí eu não sei, eu acho que a gente poderia construir algo nesse sentido, um conceito para o Pega a Visão nesse sentido. Um pouco do que o Vini já vem fazendo, né, pelas redes como WhatsApp e Telegram, e com os infográficos, mas eu acho que a gente trazendo algo mais sob medida para algumas redes, sabe? Eu acho que o Instagram é um bom lugar para despertar dúvida. Acho que é isso. Despertar dúvida e provocar. Acho que esse tem que ser o tom, sabe? Despertar uma dúvida e provocar. Porque a gente quer que as pessoas questionem, por exemplo, como assim cripto regenerar o mundo? Entendeu? Tem todo um movimento contrário. E daí, quando você se manifesta prontamente, falando assim, não, eu tenho como argumentar contra isso, isso acaba ressoando, ganhando visibilidade. Então, eu acho que isso pode ser uma estratégia também que a gente pode adotar. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer meu check-out, então. Obrigado por vocês me receberem aí. Desculpem, eu tô com muita coisa para fazer e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, mas grato por estar aqui. Vamos aí, passo para o Guilherme. A Priscila levantou a mão digital dela. Então, Priscila, aproveita, querida, faz seu comentário e já na sequência faz seu check-out. Depois a gente vai para o Thiago. Manda ver. Priscila? Opa. É, Não, ia falar que, por exemplo, no Telegram,
de repente, não sei o que vocês acham, mas uma forma de fazer esse funil, assim, de funil para o Pega Visão Camps ou até mesmo para o Rerê, de repente teria um pouquinho mais de trabalho, né? Mas basicamente seria montar um grupo no Telegram aberto para qualquer pessoa que pudesse pesquisar lá. E o nome do grupo ser Web3 Regenerativa, de repente. E aí ia chegar um monte de gente lá. Eu tô falando isso porque tem um grupo nosso lá de visão remota, né? Que acho que é Visão Remota Stargate Brasil. E chega muita gente no nosso grupo, tem quase 600 pessoas. A gente basicamente não divulga muito esse grupo, não, mas muita gente entra pela pesquisa no Telegram. Então, mas também chega de tudo, né? Chega árabe, chega robô, chega de tudo ali, né? Chega angolano. Mas aí a gente vai apagando, né? Bloqueando e tal. Mas eu acho que era uma forma da galera chegar junto, viu? Mas aí teria que estar colocando, a galera vai entrando, aí teria que estar colocando conteúdo também, né? Pelo menos umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim. É uma ideia, mas assim, a gente tem uma coisa que eu acho que vai acontecer esse ano, que eu acho que está começando a fazer muito sentido, né? Ou de dar vida a um Notion, ou de repente até um Charmiverse, um Sobol, não sei, onde esse Notion estaria sendo rede-energizado pelo Rerê, né, com o protocolo cultural. Ali teria a interface com o Artefact Pega Visão Camps, teria interface com a Greenpeace Brasil, teria interface com a Gavia Angels, as interfaces, né, que estão nascendo aí, né? E aí, mas eu não sei se isso seria, digamos assim, a página inicial, entendeu? Tipo assim, seria mais, ou de repente a gente poderia começar por uma landing page, né, que as pessoas se cadastrassem e elas caíssem depois nesse Notion, né, onde elas poderiam estar explorando, etc. Mas é uma ideia que me ocorreu essa semana, assim, mas não para agora, uma coisa um pouco mais para frente, né, não para agora, porque Um essas pouco interfaces. o Thiago faz, Vini, na Ecozona. O Thiago faz isso com a Ecozona. Né, você tem a sua landing page, daí tem o formulário, por exemplo, de cadastro de personagem. Tudo isso o Thiago já assim... fala aí você, né, Ti? Você já ia falar até... Não, imagina, mano, fala aí. Aí eu até mesmo entendo o que você quer falar para complementar, pô. Tipo, eu ia dizer isso, que você já está construindo isso e que daria... É só a gente, por exemplo, identificar esse tipo de coisa, por exemplo, e já englobar, né? Porque eu não sei se o Notion pode ser o melhor caminho. Talvez o Notion, a gente pode utilizar essa interface que até que a Ecozona já tem, por exemplo, para se envolver nas atividades, que pode ser de todo o Rerê. Mas a gente pode utilizar o Telegram como uma forma de interação mais global mesmo, porque de lá a gente já tem como automatizar as atestações, lembra? O Atos acabou de desenvolver um bot que a gente tem teria como fazer votação e, vamos dizer, qualquer tipo de atestação que a gente criar, a gente pode fazer por lá, pelos tópicos. Boa. Mas, gente, a gente vai precisar... Tipo assim, olha que fantástico, né? Já tem o know-how da forma como o Thiago vem fazendo, né? Com relação às camadas, né? A cebola da Ecozona. Já tem esse bot aí no Telegram ligado à testação e ligado à Web3, que é bem interessante, que o Atos já desenvolveu. Olha que bacana. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente vai ter que deixar decantar um pouquinho a poeira, né? Para a gente ver como é que tudo isso pode, sabe, organicamente se entrelaçar, vamos dizer, se interfacear, se entrelaçar, para ver o que nasce daí. A primeira coisa que me vem na cabeça sempre é uma landing page, né? Que é a coisa mais básica que tem, que a pessoa pode cair, deixar um e-mail, enfim, entendeu? Mas a gente pode começar daí, bem pequenininho, entendeu? E depois a gente vai, com o tempo, entendendo de que forma a gente faz a comunicação desse multiverso de coisas que estão ligadas a essa visão, né?
diferenciada da Web3, cibernética diferenciada da Web3 e crítica da Web3. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vai começar a gerar uma pegada, né? Uma pegada diferente, né? Uma pegada que vai passar para as pessoas todo um world building, né? Uma construção de mundo, né? Toda uma construção de mundo onde, por exemplo, no Antafac 3 Pega Visão Campus, ela aprofunda nos paradigmas, né? Onde ela entende que tem um protocolo cultural que está gerando, está matriciando, gerando blueprints de novas formas de gerar riqueza, né? E nova forma de empreender, por exemplo, e trazer, enfim, você sabe do que eu estou falando. E aí você tem a interface com o Greenpeal, que tem toda uma articulação com relação a finanças gerativas dentro da Web3, em especial com relação ao Ethereum. Vocês entendem o que eu estou falando, né? E aí tem todos os projetos que estão literalmente, né, fazendo as suas próprias jornadas, né? Todo mundo está aprendendo com todo mundo, né? As pessoas estão aprendendo com as pessoas estão aprendendo com os projetos estão aprendendo com os projetos. Quer dizer, eu vou falar para vocês, gente, isso é uma pegada muito diferente, tá? do que está aí fora, tá? Você pegar, inclusive, do que está aí fora em termos dos movimentos regenerativos, sabe? É bem diferente mesmo, porque é uma pegada que navega nos porentes, né? Nos in-betweens, né? Navega por entre contextos, por entre linguagem, por entre culturas, por entre pessoas, né? Não é uma dinâmica nem top-down, nem bottom-up, né? Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, né? Então, é bem interessante mesmo. Eu acho que é alguma coisa que a gente pode estar vivenciando, meus queridos. Boa ideia aí. Adorei a provocação, Cauê, e passo para você, Thiago. Ô, louco. Caramba, como ser sucinto, hein? Como ser. Vai ser a busca aqui. Nossa, o Cauê foi em vários pontos assim e foram oportunos mesmo. Essa página do Pega Visão X, mano, foi uma página que eu criei, sei lá quando, fazem uns anos, uns 3, 4. E aí eu vou postando coisas de arte urbana, assim, tá ligado? Na maior parte são só fotos de lambes, fotos de bichos, grafites. E aí, bom, vou só deixando a localização, tal do lugar, é uma página meio anônima. Meio não, né? Eu nunca apareci na página, só é mesmo um lugar que eu vou postando fotos. E aí, página pequena, assim, também, mas eu não fiz nem na intenção disso, assim, aí porque depois foi muito oportuno, né? O Pega Visão, é aquilo que o Vini estava falando, é uma gíria bem popular nas periferias, assim, para você pegar a visão, né? E aí, bom, foi uma coincidência muito feliz, né? Depois que eu atinei, assim, para isso também foi massa. Mas com certeza tá à disposição, dá pra gente brincar por lá também. E até um processo lúdico, assim, né? Você falou sobre novas formas de marketing. Puta, bem louco, hein, sabe? Porque às vezes a partir de um elemento artístico que não necessariamente tem a ver com cibernética, por exemplo, ou com Web3, mas por um outro gatilho você atinge uma pessoa, ela acaba, né, dependendo de como você constrói esse storytelling, aqui dentro. Então, acho que pode ser legal mesmo, assim, né? Usar outras estratégias. Até, e aí você falou também sobre isso, eu tinha comentado um pouco antes com o Vini, que a proposta da live que eu queria fazer era mesmo com um público inicial, que nunca tenha, ou nunca, ou tenha pouco contato, ou que seja algo que a pessoa está passeando ali, vê e se interessa e passa a interagir, sabe? Então, mesmo para essa galera que você estava citando. E o que eu estava antes provocado, que eu até levantei a mão quando a Pri levantou a mão, que tinha a ver com o que ela falou é, sobre o colapso, né, velho? Essa ideia, assim, que a gente tem vivido nos últimos anos de apocalipse. Os últimos anos mesmo, porque desde a pandemia esse discurso está na nossa sociedade de uma maneira muito forte. Então, é bom tomar contato e talvez até o que me inspira aqui no Pega Visão é essa visão de futuro positiva, em que o humano já superou essas contradições que a gente vive hoje. E aí, puta, quero colar no encontro de vocês amanhã, né, para entender mais sobre tudo isso, né, como vocês veem essa
parte, você falou aí do transhumanismo, eu fiquei mó, essa coisa de junção, né? A gente viu um pouco disso com o Danilo Vaz, foi legal, assim, também. Você falou também sobre a criatividade, né, meu, como possibilidades de criação, de que são as potências, né, que a gente pode desenvolver. E aí, o Cauê falou sobre a página de criação de personagens da Ecozona Autônoma. Acho que eu nunca falei sobre isso, queria até dar uma contextualizada, assim, porque é uma brincadeira que a pessoa, ela entra numa narrativa, sabe? E, puxa, o quão isso pode ser criativo, assim, né? A gente contar a história. Assim, contar não, a gente oferecer um território para a pessoa desenvolver uma história. E aí, é, e estimular, né, a criatividade, assim, a partir do diálogo mesmo, das nossas interações. Dei uma devagada aqui, mas foi tentando tocar em alguns pontos que foram levantados aqui ao longo da nossa conversa. Saio, com muitos aprendizados hoje e esperando o próximo encontro. Passo para o Ale. Então, veja assim, que aquilo que a gente vem cultivando, né, é um processo não só cultivar várias sementes, né, como desenvolver vários processos de cultivo. Então, ter essa visão sobre múltiplas maneiras, né, de pegar as pessoas muito rico para colaborar com esse processo, né? Então, eu saio hoje mais instigado, assim, pensar nesses caminhos, de outras maneiras, né, que eu não tenho visualizado ainda. Eu agradeço aí as provocações. Eu acho que o Guilherme está aí. Fala para nós, Guilherme. Tô aqui, sim. Tô aqui. Eu falei um pouco antes, mas posso falar um pouquinho. Agora o check-out, manda ver. Eu tinha feito check-out já um pouquinho antes agora, Ah, tá, mas beleza. é isso aí, gente. A gente segue aí nessa jornada, né? Buscando os rastros de buscas e visualizando possíveis futuros possíveis de se criar interagindo, né, entre pessoas. Eu estava jantando agora há pouco também, eu tô com a barriguinha um pouco cheia agora. Difícil para pensar de barriga cheia. Mas é isso aí, minha gente. A gente se vê então na próxima quinta, né, como o Vini falou. E aí a gente segue, né? Inclusive, Vini, eu vou, durante essa semana, a gente vai estar se reunindo, eu, Murilo, Kael. A gente vai dar uma movimentada na energia para a gente colocar um web app rodar o mais simples possível para interagir e a gente interagir com esse público que está fora, né? E aí a gente consegue também mapear eles, né? Sentir eles, para a gente sentir o que é valor entre essas relações, para aí sim a gente poder trazer essas bombas cognitivas para a gente questionar em grupo, né? Show de bola, querido. Show de bola. Então, gente, é isso. Eu acho que podemos dar por encerrado, né, o nosso SINCAP especial, nosso encontro aberto aqui, essa entre safra do segundo para o terceiro ciclo, né? Foi, pô, maravilhoso, adorei ouvir cada um de vocês, as ideias que pipocaram aqui, o que já vai acontecer amanhã com a Priscila, o que eu já vou estar co-criando com o Thiago, com a Lê, com o Guilherme, a ideia que o Cauê deu que foi muito boa, que a gente pode ir decantando e maturando ela para ver como é que ela, né, vai sabe, se interfaceando, depois se entrelaçando, enfim, bem legal mesmo. Então, gente, é isso, uma boa noite para todo mundo, tá? Beijo no coração de vocês e a gente vai se falando aí pelos pontos de contato, tá? Valeu! Valeu, boa noite.
Boa noite, pessoal. Valeu, galera. Boa noite.